Hoje eu vim tomar um café com você, que começou a criar conteúdo na internet. Faz 4 meses que eu tive a ideia de começar um canal no YouTube, mas antes disso eu só postava stories e muitas vezes no Close Friends. Nem passava pela minha cabeça a ideia de falar com a câmera para um público desconhecido. Eu sou a Maria Helena e este é o meu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para receber mais conteúdos como este. Existem várias maneiras de começar a criar conteúdo e várias redes sociais. E quando você cria um story ou um reel, é uma maneira mais rápida e mais espontânea. Você não precisa de grandes planejamentos. Mas quando você vai para o YouTube, o jogo muda, porque o público espera uma narrativa, espera que você conduza o conteúdo que tem um começo, um meio, um fim. Essa construção que gera conexão, autoridade e resultado a longo prazo. Eu pensei em começar direto no YouTube. E essa primeira ideia de criar um podcast, ela foi maravilhosa. Primeiro porque eu, que não estava acostumada a falar com a câmera, essa ideia da conversa com alguém, de sentar e conversar, eu não sentia tanta exposição, então isso me deixou confortável para eu desenvolver a minha comunicação ao longo desses meses. E claro, além de trazer histórias de mulheres incríveis por aqui. E aí, pensando também, eu criei uma conta no Instagram e comecei a colocar os cortes desses conteúdos do YouTube para lá, para começar a chamar as pessoas para vir assistir ao conteúdo completo. E foi um processo de muito aprendizado, mas exige tempo, planejamento e muito trabalho não remunerado. E apesar de gostar muito do podcast, com o passar do tempo foi ficando difícil conciliar a minha agenda com a agenda das entrevistadas num horário fora do meu horário de trabalho e que eu conseguisse manter uma constância. Então foi aí que eu decidi começar a gravar conteúdos meus e pontualmente um podcast, porque assim eu consigo aparecer mais por aqui e não fico com aquela cobrança de tem que gravar X podcasts por mês. E quando eu conseguir gravar, vai ser muito mais gostoso, vai ter muito mais significado. E falando em conteúdo, eu ouvia falar muito do TikTok, mas eu relutava em criar uma conta lá, porque eu nunca tinha criado antes e tinha aquela ideia na cabeça que TikTok é a mídia social das dancinhas, né? Não nada a ver eu colocar meu conteúdo lá. E eu até testei, eu levei os mesmos conteúdos que eu já estava postando no Instagram para o TikTok. Ele deu um leve movimento, algumas pessoas, poucas, até começaram a me seguir no YouTube, mas eu percebi que acho que não era esse tipo de conteúdo para essa rede social. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso gravar rápido, fácil e que eu goste, né, e que tenha algum sentido para mim. Aí eu pensei assim, eu gosto tanto de viajar e eu tenho registros, né, de viagens, vídeos, fotos, e eu tive a ideia de gravar uma série documental de cada lugar que eu conheci. Então, como foi conhecer tal cidade, tal país, tal lugar, e aí eu vou contando essa história e mostrando os meus arquivos pessoais ali. Eu comecei a fazer isso no TikTok e foi muito legal, teve uma resposta muito boa, teve uma interação muito boa, né, com pessoas desconhecidas. Aí eu tinha uma conta antiga no meu Instagram também, que era uma conta que lá no passado eu postava fotos de viagem. Resolvi reativar essa conta e esse mesmo conteúdo que eu comecei a compartilhar no TikTok de viagens, eu comecei a compartilhar no Instagram também. E para minha surpresa, por mais que o meu Instagram, né, ele tenha muito mais seguidores ali do que o TikTok que eu acabei de começar, a interação no TikTok está muito alta e superando muito a do Instagram. Inclusive eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram e do meu TikTok de viagens para quem quiser acompanhar ou dar uma espiadinha só de referência mesmo. Agora deixa eu terminar meu café antes que ele esfrie. E assim, mesmo sendo um conteúdo para TikTok, que geralmente são conteúdos mais curtos, os vídeos que eu tô produzindo sobre viagem, eles têm ali 3 a 4 minutos, e mesmo assim tem uma interação legal porque conta uma história. E o engraçado é que recentemente eu até recebi um comentário de um hater, que eu fiz um vídeo de como foi conhecer Los Angeles, e essa pessoa comentou assim, prefiro ir na Rocinha, no Rio de Janeiro. E, assim, no meio de tantos comentários legais, tanta gente elogiando, querendo conhecer, apenas apaguei o comentário dele, não respondi, só apaguei, ignorei, porque foi uma única pessoa, uma exceção, porque o que a gente precisa entender é que nosso conteúdo, ele não vai chegar só no público certo. Então, assim, em algum momento, alguma pessoa aleatória que nem gosta desse tipo de conteúdo vai comentar só para te dar uma cutucada, mas aí você só ignora e segue postando. E a minha dica para você que está começando a criar conteúdo agora, não se importe com números, não se importe com curtidas, se importe em desenvolver a sua comunicação e trazer conteúdos que façam sentido para você e te deixe feliz. E pense que o seu conteúdo, ele não é para todo mundo.
Então, muitas vezes, um desconhecido vai se interessar pelo seu conteúdo do que um amigo, do que um parente seu que te segue, porque vocês não estão vivendo a mesma fase, vocês não estão falando sobre as mesmas coisas. E isso é completamente normal. Você não pode esperar que todo mundo que você conhece goste do seu conteúdo, te acompanhe. Mas o lado legal é justamente que pessoas que você nem conhece vão interagir. Ah, e se precisar, assim como eu, ajuste a rota. Você viu, eu comecei criando um podcast e com o passar do tempo, com a minha demanda de trabalho, eu vi que não fazia sentido eu ficar sobrecarregado para conseguir produzir isso toda semana, e optei por criar conteúdos meus, continuando essa ideia do conteúdo sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas também um assunto que eu gosto muito, que eu até estou trazendo como um arquivo pessoal para mim, que são esses conteúdos curtos de viagem, mas quando eu quiser relembrar de uma viagem vai estar lá. Então, também pense nisso, pense que é um conteúdo para você revisitar. E o que você faz no começo não precisa ser definitivo. Então, sempre tenha isso em mente, que sempre você pode mudar, você pode começar a criar uma coisa nova, falar sobre uma coisa nova. Porque você pode falar sobre negócios, mas você não é só negócios, você também tem seus hobbies, você também tem as suas coisas e você também pode falar sobre elas. Muita gente pensa que não vai conseguir criar um conteúdo original, porque tudo que existe já está na internet, mas não é verdade. Porque você tem o seu repertório de vida, tudo que você vive, tudo que você faz, tudo que você estuda, o seu jeito de falar, o seu jeito de contar as coisas, até o seu sotaque, é algo que é pessoal, é você. Então sempre vai ter alguém querendo ouvir você, e você tem tudo isso de original para trazer nos seus vídeos. Eu fiquei muito feliz com feedbacks que recebi recentemente de pessoas próximas a mim, de pessoas conectadas a elas profissionalmente, estão vendo meus conteúdos e gostando. Então, é sinal que meu conteúdo está chegando para o público certo. Me conta aqui nos comentários que tipo de conteúdo você está começando a criar e se essa conversa te gerou algum insight. Obrigada por ter ficado até aqui, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.